Capítulo 20, 1 Crônicas. Na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Joabe levou a elite do seu exército e devastou a terra dos amonitas e sitiou Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles e verificou que pesava 1 talento de ouro e tinha pedras preciosas. E ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele também levou o grande despojo da cidade. Além disso, levou os seus moradores e os submeteu ao trabalho, com serras, trilhos de ferro e machado. Davi fez isso a todas as cidades dos amonitas. Então Davi voltou com todo o povo para Jerusalém. Depois disso, houve guerra contra os filisteus em Jezé. Então Sibecai, o Uzatita, matou Sipai, dos descendentes do gigante, e eles foram subjugados. Houve outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como lançadeira de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. E ele também era descendente do gigante. Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou porque ele havia insultado Israel. Esses eram descendentes do gigante, em Gate. Foram mortos por Davi e seus soldados. Capítulo 21, 1 Crônicas. Subtítulo: Deus pune Davi pela contagem de Israel. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer a contagem de Israel. Davi disse a Joabe e aos comandantes das tropas: Ide, contai Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me o número para que eu saiba quantos são. Então Joabe disse: Que o Senhor multiplique o seu povo 100 vezes mais. Ó rei, meu senhor, por acaso não são todos servos de meu senhor? Por que o Senhor deseja isso? Por que traria culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe. Então Joabe saiu e passou por todo o Israel. Depois voltou para Jerusalém. Joabe entregou a Davi o resultado da contagem do povo. Em todo Israel havia 1.100.000 homens de guerra, e em Judá 470.000 homens de guerra. Mas Joabe não contou os de Levi e Benjamim, pois achara repulsiva a ordem do rei. Como isso desagradou a Deus, este feriu Israel. Então Davi disse a Deus: Pequei gravemente no que fiz, mas agora peço-te que perdoes o pecado do teu servo, pois fui muito irresponsável no que fiz. E o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço. Escolhe qual delas queres que eu te faça. Gade foi a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe o que quiseres. 3 anos de fome, ou 3 meses de fuga de diante dos teus adversários, com a espada de teus inimigos ao teu encalço, ou 3 dias com a espada do Senhor, ou seja, com uma praga na terra, e o anjo do Senhor fazendo destruição por todo o território de Israel. Decide agora, para que eu responda a aquele que me enviou. Davi respondeu a Gade: Estou angustiado demais. Prefiro, porém, cair nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias são muito grandes, mas não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a praga sobre Israel, e morreram 70.000 homens de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruí-la. Quando ele estava pronto para destruí-la, o Senhor olhou e se arrependeu daquele castigo e disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a tua mão. Naquele momento, o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, segurando na mão uma espada desembainhada, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, prostraram-se com o rosto em terra. E Davi disse a Deus: Não fui eu quem mandou que o povo fosse contado?
Eu pequei e agi como irresponsável, mas estas ovelhas nada fizeram. Senhor, meu Deus, castiga a mim e a descendência de meu pai, mas não castigues o teu povo com praga. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi que subisse e erguesse um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra que Gade tinha falado em nome do Senhor, e Ornã estava debulhando trigo. Quando se virou, viu o anjo e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Quando Davi se aproximava, Ornã olhou e o viu. Então, saindo da eira, prostrou-se diante dele com o rosto em terra. E Davi disse a Ornã: Vende-me o terreno da eira pelo valor certo, para que eu edifique nele um altar ao Senhor, para que cesse esta praga contra o povo. Ornã respondeu a Davi: Toma-o para ti, e faça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eu ofereço os bois para o sacrifício, o debulhador para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Tudo te ofereço. Mas o rei Davi disse a Ornã: Não, quero comprá-lo pelo seu valor, pois não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei holocaustos que não me custem nada. Davi pagou a Ornã a quantia de 600 ciclos de ouro por aquele terreno. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E invocou o Senhor, que lhe respondeu do céu com fogo sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e este guardou a sua espada na bainha. Nesse mesmo tempo, vendo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, Davi ofereceu ali os seus sacrifícios, porque naquele tempo o tabernáculo do Senhor e o altar do holocausto que Moisés havia feito no deserto estavam no santuário de Gibeão. Mas Davi não podia ir para lá, a fim de consultar a Deus, pois temia a espada do anjo do Senhor. Capítulo 22, 1 Crônicas. Então Davi disse: Este é o templo do Senhor Deus, e este é o altar do holocausto para Israel. Subtítulo: Os preparativos para a edificação do templo. Então Davi mandou reunir os estrangeiros que residiam em Israel e os designou como pedreiros para lavrarem pedras de cantaria para construir o templo de Deus. Também juntou muito ferro para as ferragens e dobradiças das portas das entradas, e tanto bronze que nem se podia pesar, e madeira de cedro sem contar, porque os sidônios e tírios traziam cedro em grande quantidade para Davi, porque Davi dizia: Meu filho Salomão ainda é moço e sem experiência, e o templo que será construído para o Senhor deve ser magnífico em excelência, de renome e glória em todas as terras. Por isso eu lhe farei os preparativos. Assim Davi fez grandes preparativos antes da sua morte. Subtítulo: Instruções de Davi a Salomão. Então ele chamou seu filho Salomão e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor Deus de Israel. Davi disse a Salomão: Meu filho, planejei construir um templo ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a mim. Derramaste muito sangue e fizeste grandes guerras. Não construirás um templo ao meu nome, porque derramaste muito sangue na terra diante de mim. Tu gerarás um filho que será homem pacífico, e eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o seu nome será Salomão, e eu darei paz e descanso a Israel durante os seus dias. Ele construirá um templo ao meu nome. Ele será meu filho, e eu serei seu pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, meu filho, o Senhor seja contigo, para que tenhas sucesso em edificar o templo do Senhor, teu Deus, como ele falou a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento para governares sobre Israel e para obedeceres à lei do Senhor, teu Deus.
Se tiveres o cuidado de obedecer aos estatutos e aos juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel, terás sucesso. Sê forte e corajoso. Não temas, nem desanimes. Com muito empenho, preparei para o templo do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e tanto bronze e ferro que não se pode pesar. Também preparei madeira e pedras, e tu os aumentarás ainda mais. Além disso, tens um grande número de trabalhadores, cortadores de pedra, pedreiros e carpinteiros, e inúmeros homens habilidosos em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro. Levanta-te, mãos à obra. O Senhor esteja contigo. Davi também ordenou que todos os chefes de Israel ajudassem seu filho Salomão. O Senhor, vosso Deus, certamente está convosco e vos deu descanso de todos os lados, pois entregou na minha mão os habitantes da terra, e a terra foi subjugada diante do Senhor e diante do seu povo. Disponde agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor, vosso Deus. Levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos para o templo, que será construído ao nome do Senhor.